Oi, eu sou a Brenda do Leituras de Abreu e hoje é dia de revelar a vocês a nossa maratona de Halloween do ano de 2024. Sim, já estamos quase chegando no mês de outubro e com ele vai iniciar a nossa maratona de Halloween. O início, a nossa data de início no dia 1 de outubro e vamos fazer leituras temáticas, ou de acordo com os desafios durante todo o mês de outubro. Esse ano temos algumas novidades e a primeira dela é que a nossa maratona vai ser em collab com a Paty do canal Patrícia Poltronieri. E eu vou deixar aqui no box de informações para vocês irem lá conhecer o trabalho da Paty. Ela fala bastante de true crime, não ficção, mas ela também lê bastante King, bastante terror, suspense. E vocês, eu tenho certeza que vão gostar muito do conteúdo da Paty. E sim, ela vai estar postando durante todo esse mês, conteúdos em relação à maratona. Então vocês podem também ficar de olho lá na TBR da Paty, em algumas dicas de leituras para a maratona que ela vai dar lá pelo canal dela. E nós duas vamos estar como mediadoras dessa maratona. E a outra novidade é que esse ano a nossa maratona ela tem um tema central. E sim, esse ano vamos estar com a maratona Coven. O tema da nossa maratona de Halloween vai ser bruxas. E assim, tá muito legal. A gente criou uma historinha e já tava super ansiosa pra vir dividir isso tudo com vocês. A nossa maratona esse ano tem esse tema central, do Coven. E é um Coven super antigo, tá? Que se reunia lá na floresta nas noites de lua cheias para poder praticar essa magia. E como descendente desse Coven, nós temos que fazer, a iniciação. Estamos prestes a completar essa iniciação e esse rito, de passagem para poder conquistar todos os nossos poderes é no Samhain, que é exatamente ali o período do Halloween. O Coven ele é formado por 3 classes distintas e as características e as habilidades de cada uma das classes também são bem diferentes entre si. Durante essa iniciação, você vai precisar cumprir alguns desafios para a sua verdadeira essência se revelar. A primeira classe é a classe Crystal. A classe Crystal ela é profundamente conectada à energia dos cristais e utiliza a Terra como fonte de energia para os seus poderes, Então a Terra é sua fonte de magia. As bruxas dessa classe são harmonizadas, elas são muito ligadas com a natureza e elas canalizam o seu poder através dos minerais e elementos naturais. Suas habilidades mais fortes é de cura e proteção. E ela tem mesmo essa energia um pouco mais serena que é ligado à própria natureza. Nossa segunda classe bruxa são das bruxas, da classe Raven. E é uma classe muito enigmática e com uma intuição muito forte. Essas bruxas, elas têm mesmo esse poder um pouco mais intuitivo e elas sempre têm um animal como guia mágico, tá? Então ela sempre vai ter esse animalzinho ali ao seu lado, que é um amigo guardião. E elas também vão estar bastante conectadas ao mundo espiritual. Então elas vão ter ali aqueles companheiros espirituais. E a última classe é a Shadows, que são bruxas com personalidades mais fortes. São bruxas com uma ambição insaciável. Então são bruxas bem ambiciosas, que são bem ligadas ao poder. Elas querem conquistar essa ascensão, dentro da sociedade. E elas extraem o seu poder das sombras. Então são bruxas que vão ter essa ligação com a parte mais sombria da coisa e elas vão extrair essa sua magia a partir das sombras. E isso pode ser um pouco perigoso, tá? Elas vão manipular as sombras e isso dá muito poder a elas, mas também causa um pouco ali de perigo se esse poder das sombras não for extraído de forma correta, de forma controlada.
E para cumprir essa sua iniciação e obter os seus poderes, você precisa obter 3 runas mágicas que são ligadas ali ao poder, à sabedoria, né, à magia. E você, para obter essas 3 runas, né, você precisa cumprir 6 desafios. A cada 2 desafios, você recebe uma runa. E no fim da maratona, se você tiver conseguido as 3 runas, você vai ter completado a sua iniciação. Cada classe bruxa, ela tem os seus próprios desafios, tá? E a gente tentou fazer os desafios de forma bem assim, que abrangesse bastante gêneros, tá? A nossa sugestão, né, lógico, é você ficar ali por dentro dessa temática de Halloween. Então, livros com bruxas, livros com criaturas. Então, você também pode pegar ali um cozy fantasy que tenha bruxa, que tenha magia e fazer leitura. Então, você pode também pegar um dark fantasy, que são aqueles livros de fantasia um pouquinho mais darks, que assim, eu simplesmente amo esse gênero. E também, lógico, você pode pegar livros de suspense, terror, pode também pegar livros de romance, livros de ficção científica, tá? A gente deixou os temas e os desafios bem aberto para poder você, mesmo os mais medrosos, vamos dizer assim, também conseguirem participar da maratona junto com a gente. Que o importante mesmo é a gente tirar esse mês de Halloween para poder fazer algumas leituras e tentar ler um pouco mais, né, do que a gente geralmente lê. Então, esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Você vai escolher uma classe, que aí você pode escolher de acordo com a personalidade, de acordo com os desafios, escolher qual é a classe que tem desafio que mais, assim, te chamou a atenção, que você mais quer cumprir. E escolhendo a sua classe, você vai cumprir os desafios, né? Montar a sua TBR com aqueles desafios. Vou começar aqui falando dos desafios da primeira classe, que é a classe Crystal. O primeiro desafio é ler uma cozy fantasy, que seria ali, tá? Um livro de fantasia que seja um pouco mais leve, então não vai ter aquela fantasia super, super carregada e nem com um mundo extremamente elaborado. E eu, inclusive, depois provavelmente vou lançar um vídeo para poder falar um pouquinho sobre, em específico, sobre o Cozy Fantasy, tá? Pra dar algumas dicas a vocês. Mas assim, Cozy Fantasy seria aquele livro que tem magia, mas que é um pouco mais leve. E, por exemplo, Cafés e Lendas é um livro que super encaixa em Cozy Fantasy, tá? É um livro que tem orques, que tem ali várias criaturas mágicas, porém é uma história bem leve e a gente vai só acompanhando ali o dia a dia daquele café. Foi uma leitura que eu fiz esse ano e adorei. O segundo desafio é ler um livro com protagonismo feminino. E aí, novamente, tá? Você consegue encaixar qualquer livro. Então dá pra pegar também aquele livro de bruxa e encaixar aí. Que assim, pelo menos eu vou tentar colocar alguns livros de bruxa durante, né, a maratona na minha TBR, porque vou aproveitar essa temática para poder fazer essas leituras. Terceiro desafio é ler um lançamento. Então você vai escolher um livro que foi lançado no ano 2024 e fazer a leitura dele, né, para cumprir esse desafio. Quarto desafio da classe Crystal é ler um livro que tenha um elemento da natureza na capa. Então você pode pegar um livro que tem flor, que tem vegetação, que tem água, que tenha fogo. Pode escolher aí de uma forma bem, assim, geral, qualquer elemento que seja da natureza, tá? Que represente algo da natureza, que no caso na capa, para poder cumprir esse desafio. Quinto desafio é ler uma continuação de série. Então, qualquer livro que não seja o primeiro, né, da série, pode ser lido para poder cumprir esse desafio. O último desafio da classe Crystal é ler um livro com apenas uma palavra no título. Então, também, tá? Qualquer gênero, qualquer livro que tenha apenas uma palavra no título, e pode também desconsiderar, por exemplo, o artigo, se for a empregada. Tudo bem, esse livro se encaixa sim nesse desafio. Para a segunda classe, que é a classe Raven, a gente vai ter mais 6 desafios.
O primeiro deles é ler um livro com magia. Então, esse livro em específico, né, esse desafio, você vai ler um livro com magia, que eu deixo aqui como sugestão. Ler um livro com bruxa, tá? Já que a temática, né, da maratona é bruxa, você pode escolher um livro aí com bruxa, que tenha magia, para poder encaixar nesse desafio. Mas, novamente, fica aberto para vocês escolherem qualquer livro que tenha magia. O segundo desafio, já que a classe Raven é ligada aos animais, você vai escolher um livro que tenha um animal na capa para poder cumprir esse desafio. Então, qualquer livro, qualquer animal na capa, tá? Então, se você escolhe aí um livro que tenha um animal, pode ser em qualquer tamanho também, não precisa ser o foco da capa, o animal. Então, tendo um animal na capa, o livro cumpre o desafio. Terceiro desafio é ler um livro do seu autor favorito. Então, escolhe um autor aí que você gosta muito, que é o seu autor favorito, e faz a leitura de um livro dele durante, né, a maratona. Quarto desafio é ler um livro com criaturas. Então, esse daí, você escolhe um livro, não necessariamente com bruxas, tá? Porque você já vai ter escolhido ali no de magia. Mas aí você pode escolher um livro com criaturas. Bem abrangente. Fauno, fada, vampiro, lobisomem. Pode ficar aí bem à vontade para poder escolher qual é a criatura mágica que você vai escolher fazer nessa leitura. O desafio é ler um livro encalhado na estante. Então escolhe um livro que tá aí há alguns meses, pelo menos, na tua estante e faz a leitura desse livro. E o último desafio da classe Raven é ler uma HQ, graphic novel ou mangá, tá? Então lê uma história que seja, né, nesse formato de ilustrada. Pode escolher também, pode ficar bem à vontade para poder escolher qualquer gênero que se encaixe nesse desafio. E na terceira classe, a classe Shadows, a gente também vai ter 6 desafios. O primeiro deles é ler um livro com a capa preta. Como essa classe, né, ela é ligada às sombras, eu acabei colocando aí esse desafio de ler um livro com a capa preta. O segundo desafio também vai ter uma temática um pouco aí mais sombria. Na realidade, todos os desafios dessa classe são um pouco mais sombrios e um pouco mais temáticos, tá? Como essa classe ela é mesmo mais ligada às sombras, mais ligada aí à parte mais dos espíritos. O segundo desafio é ler um livro com fantasma ou espírito, tá? Então você vai escolher aí um livro de Casa Mal Assombrada, um livro que tenha aparições de fantasmas, de espíritos. Então pode também ficar bem à vontade. O terceiro desafio é ler um livro baseado em fatos reais. E, novamente, você pode ler uma ficção histórica, você pode ler um não ficção, você pode ler um true crime, pode ficar aí bem à vontade também para escolher um livro que seja baseado em fatos reais. Isso, não ficção ou ficção, tá? Pode escolher também uma ficção histórica que tenha algo ali que seja baseado em um fato que aconteceu na vida real. O quarto desafio é ler um livro físico. Novamente, qualquer gênero, qualquer livro que seja no formato físico. Quinto desafio é ler um livro de um autor nacional. Então escolhe também, novamente, qualquer gênero, pode ficar bem à vontade para escolher um livro de um autor nacional para poder cumprir esse desafio. Esse ano, a maratona, ela tem também parceiros, tá? E eu vou falar um pouquinho melhor disso um pouco mais na frente, principalmente lá no meu Instagram, né? E no Instagram da Paty. Então, vocês acompanham por lá quais são os autores parceiros e quais são os livros também. Tem alguns livros desses autores que vão estar disponíveis gratuitamente lá pela Amazon, né? O e-book vai estar disponível em alguns dias para vocês irem lá e pegar, né, o livro. Então dá também para vocês lerem ou um livro nacional de um autor parceiro ou escolher algum outro livro para poder cumprir esse desafio. E o último livro da classe Shadows é ler um livro com serial killer. Novamente, pode ser um suspense que tenha serial killer ou pode também ser um true crime, tá? Pode pegar um livro de true crime, que é um livro de não ficção, e também que tenha, né, um serial killer para poder fazer a leitura e cumprir esse desafio. E também temos alguns desafios extras. Esses desafios são desafios que qualquer uma das classes pode cumprir.
A primeira delas é a nossa leitura coletiva. Então a gente vai ter uma leitura coletiva, né, durante a maratona, que todo mundo vai poder ler o mesmo livro e no final a gente vai ter um debate. E a nossa LC é A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Nesse livro vamos acompanhar a história da Mika, que ela é uma bruxa, tá? Mas o que acontece? Lá na Grã-Bretanha tem uma regra que é esconder a magia. Mas a nossa protagonista, ela vai postar vídeos no YouTube fingindo ser uma bruxa, porque ninguém vai levar a sério. E óbvio, né? Ela é uma bruxa de verdade, porém ela vai estar fingindo porque acha que ninguém vai levar a sério. E a gente vai acompanhar todo esse desenrolar. E tô bem empolgada para fazer essa leitura. É uma leitura que promete ser rápida, que seja assim leve, e eu acho que vai ser bem legal pra gente ler e fazer o debate também ali no final da maratona. E com isso, né, a gente consegue ter essa leitura central, vamos dizer assim, que tenha essa temática de bruxas. Lá nos desafios extras também você tem uma leitura livre. Então você pode escolher aí qualquer leitura para fazer e tá cumprindo esse desafio. É aquele desafio para poder dar aquele quentinho no coração, para você escolher mesmo um livro que você tá com muita vontade de ler e colocar nesse desafio. Terceiro desafio extra é ler um livro de um autor não branco. Então você pode escolher de novo um livro de um autor indígena, um livro de um autor amarelo, que são os autores asiáticos, ler um livro de um autor preto, que também aí fica bem à vontade em relação qual o gênero desse livro que você vai escolher. E a gente tem 2 desafios de autor parceiro. Então tem ler um conto de um autor parceiro, que, como falei, muitos deles vão estar gratuitos ali no início da maratona. Então fiquem de olho. E vai sair a lista de todos os autores parceiros lá no nosso Instagram, tanto meu quanto da Paty. E também, óbvio, a gente vai estar postando nos nossos stories. E o outro desafio é ler um livro de um autor parceiro. Então, também você pode escolher um livro de um autor parceiro e fazer a leitura. E para participar, basta preencher o formulário que vai estar aqui no box de informações, que a gente vai adicionar vocês em um grupo, tá? Tanto eu quanto a Paty, a gente tem clubes de leituras. Então, para poder juntar todo o pessoal que quer participar dessa maratona, que quer ficar esse mês todo fazendo essas leituras temáticas junto com a gente vai criar um grupo só para maratona. E lá a gente vai poder também trocar figurinhas, trocar dicas de leituras, trocar TBRs, e vai ser bem legal. E tanto eu quanto a Paty, a gente vai fazer também lives lá na roxinha, tá? Então vai ser lives de sprint e a gente vai também tá mandando esses links das lives, né, de sprint lá dentro desse grupo. E o que é que acontece? Esse ano estamos com algumas parcerias, tá? Então vamos ter também alguns sorteios, tanto parcerias com editoras como com autores. Então nossos autores parceiros, alguns deles, né, acabaram nos fornecendo alguns exemplares para poder sortear para vocês. Então é uma maratona que está recheada de sorteios e a gente vai fazer os sorteios também de acordo com o grupo. Então, para participar da maratona, preenche o formulário que eu e a Paty vamos colocar vocês lá no grupo. Ah, eu também vou deixar aqui no box, né, de informações o link para o Maratona App. Lá vocês podem montar as TBRs, né, de vocês. E é um aplicativo bem intuitivo que eu gosto bastante para maratonas, porque aí fica tudo assim certinho de acordo com a TBR que você escolheu. E lá você vai escolher a classe e vai montar a sua TBR da sua classe, né, escolhida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar tanto eu quanto a Paty lá nas nossas redes, que a gente tira as dúvidas, né, que ainda sobrou, tá? E provavelmente a gente vai estar adicionando vocês que preencherem o formulário durante essa semana, né, no decorrer dessa semana, lá no grupo. Então, se a gente não adicionar vocês hoje ou amanhã, né, esse vídeo tá saindo na terça-feira, então se a gente não adicionar vocês logo, podem aguardar que com certeza a gente vai adicionar vocês, tá bom? E estou muito empolgada para essa maratona, vai ser um mês muito legal e espero a companhia de todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.